Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e gostava de agradecer, sublinhando que esta iniciativa vem da equipa que provavelmente no direito português mais persistentemente se tem preocupado em estudar a relação do direito com a proteção social e não gostava de, estando numa faculdade de Direito, digamos, diminuir esta componente, porque em grande medida alguns problemas até teóricos na abordagem do futuro da proteção social em Portugal são prejudicados pela fragilidade da reflexão jurídica sobre o tema e esta equipa é uma exceção de grande qualidade neste universo de desinteresse pelo direito da proteção social que atravessa as faculdades de Direito do país. Dito isto, eu queria dizer que, queria pedir-vos que olhem, atendendo à configuração da sala, portanto estamos numa sala que tem a configuração de um tribunal português, queria dizer que o lugar onde eu estou sentado não corresponde ao lugar de onde eu gostaria que a minha intervenção fosse compreendida. Nem me sinto nas condições de fazer um discurso enquanto juiz, nem sequer enquanto advogado, isto teria que estar ali ao lado, peço que olhem para a minha intervenção enquanto a intervenção de uma testemunha e portanto aquilo que eu procuro aqui trazer são testemunhos e testemunhos que implicam a percepção pessoal do que se está a passar e a procurar evidenciar dúvidas sobre, digamos, sobre o que se está a passar. E neste elencar de questões e dúvidas, digamos, o primeiro ponto, atendendo ao que nos foi pedido, que era uma reflexão comparativa sobre rendimento básico incondicional e rendimentos mínimos garantidos, rendimentos sociais de inserção, etc. O primeiro ponto que eu gostaria de partilhar convosco é a radical diferença de pontos de partida das duas perspectivas. Porque o rendimento social de inserção, o rendimento mínimo garantido, como já disse o professor Pierre Guibantif, evolui das políticas sociais, de luta contra a pobreza, evolui a partir da assistência social e evolui precisamente para procurar combater o que se entendia ser uma insuficiência da transferência de recursos, ou seja, o que separa o rendimento mínimo garantido da ação social tradicional é a tentativa de combinar uma transferência de recursos, portanto uma prestação em dinheiro, com uma ação que foi mudando de nome, mas com um contrato de inserção, com um contrato de participação, com um acordo, mas com uma perspectiva de intervenção não monetária, de acesso a serviços públicos, que visava reparar uma quebra do laço social que se entendia ser insuficiente reparar com a transferência de dinheiro. Ora, o ponto de partida do rendimento básico incondicional é o oposto. O ponto de partida do rendimento básico incondicional é o de compensar uma injustiça fundadora através do exercício da liberdade de uso dos recursos e da, como também disse o professor Pierre Guibantif, da defesa da responsabilidade e da autonomia individual. É evidente que a ideia de rendimento básico de inserção, nas suas múltiplas variantes, é um desafio enorme do ponto de vista intelectual. Aliás, o professor Pierre Guibantif, perdoar-me-á, algo deve ter de fundamentalmente desafiante para poder unir a campanha de Nixon e a campanha do Noam Chomsky. Quer dizer, ou seja, se duas pessoas tão diferentes foram seduzidas por uma ideia nos seus fundamentos tão semelhante, com certeza que algo deve ter do ponto de vista, digamos, do seu potencial intelectual. E eu diria que o primeiro ponto que eu gostaria de sublinhar em favor do rendimento básico de inserção, não vos quero induzir em erro, depois terei vários contra, mas portanto, o primeiro ponto em favor do rendimento básico de inserção é esta ideia fundadora de que nós podemos, libertando as pessoas da escassez de recursos, promover a liberdade individual e aumentar a coesão social.
Essa era, aliás, a ideia fundadora que o Philip van Parijs, ele próprio, diz ter ido buscar, digamos, ao Thomas Paine, digamos, e à sua primeira formulação de um imposto sobre a terra para ser distribuído universalmente como compensação pelo facto de que, para haver inteira justiça social, a terra teria que ser distribuída em todas as gerações, e há uma desigualdade de origem, porque alguns de nós nasciam na altura no seio das famílias proprietárias da terra e outros não nasciam e, portanto, estariam marginalizados do acesso aos recursos. Transferindo esta ideia para 2 séculos à frente, esta questão não se colocaria sobre a terra, mas colocar-se-ia sobre todos os fatores de desigualdade à nascença. E, portanto, eu diria, o rendimento básico de inserção, nós podemos colocá-lo transversalmente, é uma medida que nos procura libertar das desigualdades de partida e, portanto, é uma das medidas corretivas do ponto de vista social das dificuldades intrínsecas do capitalismo. Dito isto, a pergunta que se me coloca a seguir é, no plano académico e no plano político, a de saber se o tipo de liberdade que, no fundo é assim, o tipo de liberdade que a criação de um rendimento básico incondicional cria está ligado à construção de uma sociedade que nós queiramos. E eu diria que a mim interessa-me discutir a questão neste plano, que é, nós estamos a discutir uma potencial mudança, e é uma mudança que parte de que diagnóstico dos problemas e que visa que solução alternativa. E quanto ao diagnóstico dos problemas, eu penso que há ainda uma tensão entre os defensores do rendimento básico incondicional em torno de 2 características que não estão necessariamente associadas. Uma coisa aí é um rendimento básico incondicional, que é porque incondicional, isto é libertar as pessoas em situação de pobreza que são beneficiárias de uma prestação da sua obrigação de contrapartidas. Outra coisa é um rendimento básico incondicional, porque básico e de acesso universal, ou seja, uma forma de toda a sociedade ter acesso a uma transferência. Isto não é uma diferença menor, porque o primeiro rendimento básico incondicional é um rendimento social de inserção sem contrato, continua a ser um rendimento com uma condição, que é uma condição de pobreza. O segundo rendimento básico liberta-se da avaliação da pobreza e, portanto, é uma prestação universal, verdadeiramente incondicional. Eu vou deixar de lado o primeiro, porque o primeiro que eu sinto que vejo cada vez mais na Europa ser o que está subjacente. Reparem, quando nós dizemos que a Finlândia tem uma experiência de rendimento básico incondicional, não tem. A Finlândia tem uma experiência de substituição de subsídio de desemprego por uma prestação incondicional para desempregados, portanto, por uma prestação de categoria. E, portanto, eu diria, este modelo da Finlândia não serve para o debate do rendimento básico incondicional, enquanto modelo universal, que me parece ser o que está o que verdadeiramente provocaria uma alteração conceptual. Digo isto para dizer o quê? Para dizer que, se estamos a falar da criação de uma nova prestação contra a pobreza que liberte as pessoas de uma contrapartida, eu diria que há aqui uma discussão a ter, que é uma discussão sobre condições sociais e políticas. Isto é, há hegemonia nas nossas sociedades para que recursos sejam transferidos contra a pobreza sem criar nenhum dever correlacionado de nenhum tipo. E a minha posição, pode parecer conservadora, é o efeito da generalização destas medidas seria destrutivo para as políticas sociais. E quem acompanhou o debate em Portugal pode vê-lo, na medida em que o nosso rendimento social de inserção evoluiu na prática, muitas vezes pelas más razões, para um rendimento praticamente incondicional deste domínio, por incapacidade do Estado de organizar os programas de inserção.
por incapacidade do Estado e da coletividade de verdadeiramente criar as oportunidades. Na prática, o que nós temos, para o mal e para o bem, é muito mais um rendimento mínimo incondicional para pessoas em situações de pobreza do que um rendimento de inserção. E vocês podem ver isso em Portugal, pelas elevadas percentagens de pessoas que não têm acordo de inserção, pela pobreza de conteúdos dos acordos de inserção, etc, etc, etc. E, portanto, eu diria, se estamos a falar de rendimento básico de inserção incondicional no contexto da luta contra a pobreza, nós poderíamos até avaliar a experiência portuguesa procurando perceber em que é que nós lá chegamos por fragilidade do modelo que montamos e, digamos, se queremos acelerar a mudança do modelo nessa direção, e se isso é bom. Se estamos a falar da criação de um modelo universal alternativo, eu julgo que há 2 ou 3 questões, que são questões de sociedade, que têm que ser ponderadas. A primeira das questões parece-me ser a seguinte. Nós construímos, a seguir às revoluções liberais, um modelo de sociedade que substituiu a desigualdade de nascimento por uma desigualdade estruturada no mercado de trabalho. E, portanto, a nossa desigualdade legítima é uma desigualdade estruturada no mercado de trabalho. E, mais uma vez, quando estamos a discutir o rendimento mínimo, mesmo nesta experiência finlandesa, quando estamos a discutir o rendimento básico, mesmo nesta experiência finlandesa, nós estamos a procurar resolver uma questão que é como é que nós remendamos o facto de não conseguirmos que haja trabalho para todos. Eu posso estar a ser injusto, e o Pierre corrigir-me-á, mas vejo no debate francófono sobre o rendimento básico de inserção uma filiação muito próxima dos autores que defendiam o fim do trabalho. E vejo no modelo de sociedade alternativo, uma sociedade que assenta no princípio de que o trabalho como fonte de identidade social está numa crise irreversível e temos que nos preparar para o substituir. E devo dizer, evidentemente que aqui as nossas posições são posições que têm a ver com o modelo de sociedade que defendemos. Devo dizer que não creio que seja inevitável, nem creio que fosse desejável, criar uma sociedade em que nós também substituíssemos, o mercado de trabalho pela ideia de que podemos viver genericamente fora da condição salarial. E, sejamos claros, substituir a condição salarial no rendimento básico incondicional é o primeiro passo para substituir a condição salarial em toda a proteção social. E, portanto, a nossa proteção social assenta num princípio. Cidadão, adulto, autónomo, saudável, obtém as suas condições de vida através da sua participação no mercado de trabalho. E quando isto não acontece, temos um problema. Por isso temos, por exemplo, na Constituição Portuguesa, o direito ao trabalho, que não faz nenhum sentido ter, se assumirmos o princípio de que não é uma reivindicação universal. Por isso temos sistemas de proteção social tão laboristas e por isso é tão importante proteger as pessoas no trabalho. Temos um desfuncionamento grave? Temos. Abandonámos as políticas de pleno emprego há 20, 30 anos? Abandonámos. Esse facto provocou um aumento do desemprego em Portugal muito recente, na última década. Portanto, Portugal mudou de modelo desse ponto de vista só na última década. Portanto, tivemos um aumento do desemprego? Tivemos. Tivemos um aumento da desigualdade? Tivemos. Agora a pergunta é, a nossa resposta de política social é corrigir isto ou substituir isto? Ou as duas, já lá vamos. Exatamente. Pronto, aqui o colega antecipou o próximo ponto, que tem a ver, já agora vou direto ao assunto, tem a ver com esta questão, que é, eu lembro-me de uma conversa que tive com o Pierre Guibantif no início do estudo comparativo que o Pierre fez sobre rendimentos mínimos garantidos, já foi há mais de 20 anos, em que, no fundo, se colocava esta questão, que é o rendimento mínimo garantido, se for para substituir a política social, é uma péssima medida. Eu diria
quando vejo a discussão do rendimento básico incondicional, como Milton Friedman havia, e como me parece hoje ser visto, portanto, pelos defensores do rendimento básico incondicional, ou seja, como substituição total da política social, do meu ponto de vista, antecipando, sendo rápido, é um enorme erro estratégico do ponto de vista da defesa do combate às desigualdades sociais e do ponto de vista da defesa das pessoas em situação de risco de exclusão. Agora levanta-se a pergunta, que é, isto significa que não haja lugar para o rendimento básico incondicional? Não, não significa. Do meu ponto de vista, e esta é a questão que se coloca, a necessidade da existência de uma medida que visa combater a pobreza extrema e que não corre o risco de provocar reexclusão, é um problema que existe. Isto é, os rendimentos mínimos garantidos tiveram sempre um problema. Aquilo a que, no fundo, o Luhmann dizia, quando dizia que a política social tem dois limites teóricos, não é? Ou seja, aquilo que eu posso fazer com a lei e com o dinheiro. E, na prática, os rendimentos mínimos garantidos procuraram furar este modelo, dizendo eu posso fazer política social com educação. Ou seja, com a pedagogia da mudança, com o que lhe quiserem chamar, mas, portanto, com esta ideia do contrato de inserção. E, evidentemente, que a liberdade de uso dos recursos pelas pessoas mais pobres depende do acesso a, digamos, desta liberdade básica de gerir os seus próprios recursos e de gerir a sua própria vida. E, portanto, eu devo dizer, portanto, convém aproximar-me do fim, devo dizer que este ponto, que é como é que nós damos o passo seguinte aos rendimentos mínimos garantidos, que é a de como é que nós apoiamos de modo eficaz pessoas que têm todas as condições de inserção e têm o direito de viver um modo de vida alternativo. E assim visto, nós estamos num ponto que é a liberdade das pessoas mais pobres de gestão das suas vidas. Eu diria, esta ideia é fascinante, tem pés para andar, tem caminho. Tem um problema. Que é o problema que a nossa colega assistencial, Fernanda Rodrigues, costuma dizer sobre o problema do eu que sou eu, e eu vou dizer isto, não sei depois como é que a Nazaré se resolve a fazer isto em inglês, mas o problema do eu que sou eu assenta nisto, que é, eu que sou eu não tenho direito para ir tomar um pequeno almoço fora, dinheiro para ir tomar um pequeno almoço fora, porque é que os beneficiários do rendimento mínimo garantido vão ter? Isto é, quem conheça no terreno, na sociedade concreta portuguesa, as condições de implementação das lutas contra a pobreza, das medidas de luta contra a pobreza, tem consciência disto. Há hoje o principal ataque que se faz hoje ao rendimento mínimo garantido, ao rendimento social de inserção, é ser um rendimento básico incondicional e não ser. E, portanto, a discussão que a mim se me coloca desse ponto de vista política é a de como é que nós construímos condições de consenso social que aceitem esta liberdade das pessoas mais pobres no uso dos seus recursos. E tenho que confessar-vos que, sendo um defensor da ideia, sou pessimista sobre a sua execução. E tenho que dizer-vos aqui, colocar-vos aqui na minha perspectiva, se quiserem, de quem diria a ideia liberal, esta ideia liberal é sedutora. Não sei se há alguma sociedade do mundo onde se possa tornar hegemónica, mas seguramente em países em que o consenso de políticas sociais é democrata-cristão, como o português, sei que dei um salto muito grande nesta afirmação, mas se quiserem temos de fazer um workshop para discutir isto, mas em países onde o consenso é democrata-cristão, é uma ideia que vai fragilizar
fragilizar, sublinho, as medidas de luta contra a pobreza e não reforçá-las. E ponho em defesa da minha tese, que podem achar errada nos seus fundamentos. A maior fragilidade do rendimento social de inserção em Portugal é ser visto como um rendimento básico incondicional para pobres. 2, o maior ataque que sofreu foi simplesmente este. Viu reduzido o seu valor quando a crise aumentou, sem nenhuma contestação social visível. De nenhum partido, de nenhum movimento sindical ou social, nem sequer, sem querer ser mau, das pessoas que defendem o passo em frente, que é a transformação em rendimento básico incondicional. Portanto, eu diria, se estamos a falar sobre a sociedade portuguesa, vale a pena refletir sobre o que aconteceu na última década. Quando a crise cresceu, Portugal cortou o rendimento social de inserção ao ponto de o FMI dizer que é baixo, e nenhum movimento social e político se mobilizou para contestar este facto. Dos sindicatos à Igreja Católica, das associações sem fins lucrativos aos partidos políticos de esquerda, ninguém fez disto bandeira. Teremos então condições para discutir o passo seguinte? Eu diria, temos, se quisermos o suicídio. E peço desculpa ter sido tão radical, mas como eu disse, ia falar como testemunha, e era este o testemunho que eu vos queria deixar.